Hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, a natureza pecaminosa do homem. A Bíblia afirma que todos pecaram em Adão, Romanos 3:23 e Romanos 5:12. O pecado de Adão é a raiz e o da humanidade são os frutos. E os indivíduos são os frutos. A sentença de julgamento recai sobre toda a árvore, ou a árvore inteira. Romanos 11:32 e Gálatas 3:22. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Veja Eclesiastes 7:20. Por natureza inata. Efésios 2:3. Não é a sociedade que faz o homem pecador. Ele já nasce com a natureza de pecador. Salmo 51:5. O homem tornou-se alheio à vida de Deus. Efésios 4:18. Todos nós fazemos parte de uma geração má. Atos 2:40. A incredulidade reside no coração do homem. Jeremias 17:9 e Marcos 7:21-23. A palavra de Deus diz que todos os homens nascem na face da terra com esta natureza maligna. Deuteronômio 32:5. Isaías 48:8 e o Salmo 58:3 e 4. O pecado de Adão e Eva não foi um acontecimento isolado. Suas consequências atingiram toda a humanidade, até mesmo a criação. Romanos 8:20 e 22. O homem tornou-se pecador por natureza. Salmo 51:5 e Efésios 2:3. Mesmo antes do seu nascimento. Dizem que onde o mar é mais profundo, chega a 13 quilômetros ou 15 quilômetros de profundidade. A luz do sol não alcança a profundidade. Os seres marinhos que vivem ali não recebem luz solar. Por isso, já nascem cegos. A Bíblia diz que o homem, espiritualmente falando, nasce em piores condições do que aqueles animais. Não nascem somente cego, mas morto. Efésios 2:1 e Colossenses 2:13. Toda a raça humana tornou-se totalmente depravada. Gênesis 6:5, Mateus 3:7 e Mateus 23:33. Deus diz: quem comete o pecado é do diabo. 1 João 3:8 e João 8:44. Todos nós
nascemos com uma natureza perversa, destinado ao inferno. Salmo 9, 17. Tendo nascido errado, todos precisamos nascer de novo. João 3:3. Existe o novo nascimento. Não existe novo nascimento sem que haja morte. 1 Coríntios 15:36. E 1 João e João 12, 24 e 25. A morte da velha natureza já ocorreu em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:14. Romanos 7:4 e Romanos 6:6. Compare com Mateus 19:26. Ganhamos a nova natureza na ressurreição de Cristo Jesus. Colossenses 3:1 e 1 Pedro 1:3. Nós ressuscitamos com Cristo. Para isso tivemos que morrer. A Bíblia diz que nós morremos. Por que nós morremos? E por que tem que morrer? Porque nós nascemos mortos. Nós nascemos separados de Deus. Essa morte aí é separação. Então Jesus Cristo nos uniu e nos vivificou. Agora nós estamos vivos pelo viver de Cristo em nós, mediante a exposição do Evangelho. Agora nós sabemos que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e que Cristo vive em nós. E que nós temos a vida de Cristo. Agora, nós somos filhos de Deus, no Senhor Jesus Cristo. E uma vez filho, somos herdeiro e co-herdeiro dos céus. Agora, o pecado foi eliminado. Precisamos viver em Cristo e exercer o amor de um para com os outros. Porque não viver o amor que a palavra diz que está derramado em nossos corações, nós vamos viver carnalmente a vida bio, a vida psicológica, essa que acaba com a velhice, com a chegada da velhice acaba. Muitos não estão chegando à velhice por ignorância, arrogância, presunção, porque se tornou uma religião. O povo chama o cristianismo, o evangelho e a Bíblia de religião, e não é. Ela é a palavra de Deus para todas as pessoas que creem, todas precisam crer, todas as pessoas que estão no mundo. É o desejo de Deus, mas isso não é forçado. É preciso a pessoa crer na palavra, no que Deus diz, que Deus é o nosso Pai e que em Jesus Ele nos uniu e nos reconciliou com Ele, nos fez de novo. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus, para louvor e glória dEle. Ele nos fez de novo, porque nós fomos separados em Adão. Nós nascemos e somos descendência de Adão na carne. Nós temos a natureza de desobediência dentro de nós. Precisamos deixar de viver pelo sentimento e viver pela fé na palavra de Deus. A fé gerada pela palavra de Deus. Para isso precisamos ir para a palavra de Deus. Muito antes de ir para uma igreja, vá para a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, conheça o que Deus diz que você é, o que Ele fez por você. Depois você vai para uma igreja. Mas primeiro vá para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela vai mostrar para você que Jesus Cristo já lavou, limpou, purificou, regenerou e fez você de novo. Você é uma nova criatura. Não para viver em desobediência, em obediência aos sentimentos da sua carne. Não. É para você abandonar isto e viver em Cristo, para a glória dEle. Isso aqui é Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo.